O fluir de Deus. João capítulo 7, verso 38. João 7, 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos ler todos juntos? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. É interessante, queridos, porque Ezequiel teve uma visão nos seus dias e no seu tempo. A visão que Ezequiel teve está narrada no capítulo 14, quando ele descreve essa visão dizendo assim: depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. E aí ele diz que nesta visão ele viu um homem com o cordel de medir, e a cada 10.000 côvados medidos por aquele cordel havia um nível de água. E ele começa descrevendo aquela visão que no êxtase ele estava tendo. E ele disse que o homem mediu 10.000 côvados e a água estava nos tornozelos. Depois mediu mais 10 côvados e a água estava nos joelhos. Depois foi medido mais 10.000 côvados e as águas já estavam nos lombos. De maneira que chegou um momento naquela visão que ele viu que as águas que saíam daquele trono, que saía daquele altar, já não podia mais passar a pé, mas você precisava mergulhar, porque aquelas águas já era um rio. E ele diz, já era um rio, e eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar a não ser nadando. Então ele está falando de um tempo profético acerca da descida do Espírito Santo de Deus. Está falando de um tempo profético para a nação de Israel, mas está falando de um tempo da atuação do Espírito Santo de Deus na vida do homem. É interessante, porque essa mesma visão que Ezequiel vai ter, João, foi revelado a João na ilha de Pátmos. E Apocalipse capítulo 22, verso 1, a Bíblia diz, na visão de João, ele diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então, queridos, o que precisamos entender, que quando a Bíblia faz menção desse rio de Deus, está falando do mover do Espírito Santo. Rios de Deus refere-se à pessoa bendita do Espírito de Deus. E na visão de João, ele é claro quando ele diz que esse rio partia do Pai e do Filho. Vocês estão entendendo isso? Então, o que nós precisamos entender primeiramente? Não podemos falar sobre a atuação do Espírito de Deus na vida do homem, sem primeiro nós entendermos como a salvação ela é realizada, ela opera em nós.
Então, antes de falarmos do ministério do Espírito de Deus na vida de um homem, na criatura humana, nós precisamos entender sobre três tempos e três processos importantes dentro da salvação. Porque a gente simplificou, a gente pensa que salvação é apenas a certeza de vida eterna. Não, queridos, isso é o fim último. Mas a salvação, ela envolve um processo que começa na nossa conversão. Não sei se você estava aqui quando ministramos sobre a casa, que não existe casa desocupada. Primeiro, para sermos cheios do Espírito, o Senhor entra, arruma a casa, organiza a casa, enche a casa, ornamenta a casa. Então, bem, o primeiro tempo da salvação, os tempos passado, presente e futuro. Então, isso se dá de forma muito automática, porque quando nós nos convertemos, entregamos a nossa vida para Jesus, o Senhor, Ele nos justifica. Então, Ele está falando do nosso passado. O que eu era, o que eu fazia, onde eu estava, naquele momento, para Deus, não importa. Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, esse passado, ele é automaticamente apagado. Porque o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, nos justifica. Isso implica dizer que os nossos pecados naquele momento são perdoados e não somos mais escravos do pecado. Isso ocorre de forma instantânea. Quando você crê em Jesus, entrega a sua vida para Ele, confessando o seu pecado a Ele, reconhecendo-o como Senhor e Salvador da sua vida. Então, diga assim comigo: o meu passado, Cristo apagou. Então, queridos, o nosso passado, essa coisa que a gente brinca, viu? Tenha cuidado com essas brincadeiras. Que a pessoa diz, o teu passado te condena. Isso é antibíblico, irmãos. Isso é antibíblico. O nosso passado não nos condena. Quem nos condena é o diabo. Porque ele nos acusa de dia e de noite diante do Senhor. Porque Deus não lança em rosto o nosso passado, porque Ele perdoou você e perdoou a mim. Eu posso ouvir um glória a Deus? Nós fomos justificados em Cristo Jesus. O meu passado não importa, de onde Deus me tirou, da bagaceira, da zoeira, da lambada. Lambada é... Eita, agora eu fui longe, né? Acho que nem... Porque hoje agora não é mais lambada, irmãos, né? Hoje é lambuzada. O senhor foi mais longe ainda, irmão, da gafieira. O senhor ainda foi do tempo da gafieira. Eu sou da lambada para cima. Mas não importa de onde você veio, o Senhor anulou o nosso pecado, porque quem está em Cristo é nova criatura, irmãos. O nosso passado não importa mais. Paulo declara isso em Romanos capítulo 5, verso 1, dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quanto ao seu passado, você precisa ter paz. Porque nem Deus se lembra mais. E por que você fica aí revivendo o passado, vivendo das lembranças do passado? Que Ele deixa o passado no passado. Jesus já perdoou você, já o justificou. Você agora tem essa garantia. Somos justificados em Cristo Jesus. Amém. Então, o segundo tempo é o tempo presente, mas eu não vou falar dele agora, eu quero falar do futuro. Porque se no passado fomos justificados, no futuro, o processo da salvação diz que nós seremos glorificados. Então esse futuro, ele aponta para o fim último, quando estaremos nos céus com Cristo Jesus. Então a salvação começa na terra, mas termina no céu. Por isso que precisamos desenvolver a salvação e precisamos permanecer firmes em Cristo Jesus até a sua volta, ou se Ele nos chamar. Precisamos ser achados íntegros e irrepreensíveis na fé. Porque os céus, irmãos, é tomado por esforço. Entenda isso, é bíblico. Então, no tocante
a essa glorificação, a palavra do Senhor diz em Romanos 6:22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 8:17 diz assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que é a glorificação, queridos? É quando nós chegarmos no céu, amém, aleluia. Nosso corpo será um corpo glorioso. Nós estaremos livres da presença e do poder do pecado. Só no céu, porque no céu não entra pecado. E este corpo nós ainda lutamos contra a carne. O nosso espírito foi vivificado, mas a carne ainda precisa ser mortificada todos os dias. Porque o Senhor nos libertou do domínio do pecado, mas não da presença do pecado. E o pecado opera justamente naquilo que ainda tenta estar vivo, que é a nossa carne. O pecado não pode operar no nosso espírito, porque ele agora está vivificado no Senhor. Mas ele opera na nossa carne, onde existem as debilidades, onde existem as nossas fraquezas. E nós precisamos crucificar o velho homem diariamente, para que este poder que opera em nós manifeste a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Mas eu quero falar do tempo presente e nesse tempo me deter, porque é onde nos importa neste momento. Na santificação, o tempo presente, na salvação, o tempo presente fala da santificação. Então eu fui justificado, estou sendo santificado e serei glorificado no futuro, quando o Senhor Jesus reunir toda a sua igreja e estaremos diante dele no céu para vivermos na eternidade. Mas no presente, o que eu e você estamos vivendo é um processo de santificação. Como eu disse, que começa no momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Nesse ato, nós recebemos o Espírito Santo como selo. E aí só então começa a obra de Deus em nós e por meio de nós. Veja bem, eu fui de uma época, ainda existe hoje, mas quase ninguém utiliza esse meio de comunicação, porque hoje é tudo e-mail, hoje é o WhatsApp, é a internet, a coisa está tão avançada, evoluída, tecnologicamente falando. Mas eu fui de uma época, irmãos, que quando eu queria me comunicar com alguém aqui, digamos, na Paraíba, nós íamos a uma agência dos Correios, nós escrevíamos cartas, íamos numa agência do Correio, comprávamos selo, a carta era selada, a gente comprava aquela carta e deixava lá, e aquela pessoa só ia receber um mês, 40 dias, dependendo da distância e do local. Era assim que nós nos comunicávamos. Era uma coisa interessante, porque a gente fazia até inclusive coleção de papel de carta, porque tinha aqueles papéis bonitos, bem pautado, com desenhos, aí era maravilhoso. Mas a gente foi de uma geração que gostava de escrever, a gente precisava escrever para comunicar. Hoje a gente digita. Hoje a gente até fala, e a IA já interpreta e codifica a nossa voz, e o texto automaticamente já aparece ali. Mas não, a gente tinha que escrever carta. E eu lembro, por exemplo, a gente tinha uma tradição no final do ano de escrever carta para as melhores amigas. Quem foi dessa época aqui? E tome escrever carta, irmãos. Era tanta carta, a gente ia... Era os presentes de Natal, das trocas de natais. Veja que coisa. E todo mundo ficava tão feliz, irmão, por receber uma carta.
né? E aí a gente, com cartão de Natal, a gente fazia coleção de cartão de Natal, né? Então, quem ganhava um cartão de Natal parecia que estava ganhando uma joia da Vivara. As coisas eram simples e faziam o nosso coração feliz, e a gente se sentia amado com essas gentilezas e delicadezas. Então, o selo que estava sobre aquela carta era a garantia que aquela carta não seria violada. Então o Espírito de Deus, ele é o selo de Deus sobre a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito de Deus é derramado sobre o nosso coração. Ele entra e ele enche a nossa vida, ele preenche o nosso coração, ele passa a habitar nesta casa que é templo. E é como se fôssemos selados, protegidos, para que o pecado não entre, não reine, e que sejamos cheios da presença de Deus. Isso é obra exclusiva do Espírito Santo. O Espírito Santo é como, eu vou fazer uma comparação, me perdoa, Senhor, mas não tem esses profissionais da beleza, os harmonização facial, né? Que você vai lá, dá uma recalchutada, fica bonito, pronto. O Espírito Santo faz a harmonização do nosso coração, para a gente ficar cada vez mais parecido com Jesus. Então é Ele que opera segundo o seu poder, em nós, na nossa vida, na minha vida, na tua vida. É Ele que nos capacita, nos enche, é Ele que nos convence do pecado, é Ele que sensibiliza você quando você está capengando, é Ele que vai lá e te alerta, cuidado, não vai por esse caminho, porque Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso paracleto, Ele é o nosso amigo, que anda junto conosco agora em nós, fazendo morada em nós. Então, Ele é como esse selo que blinda, que protege a nossa vida, que nos guarda. Em Deus nós somos guardados. Pelo Espírito nós somos revestidos. Então deixa eu lhe dizer uma coisa muito importante sobre o fluir de Deus na nossa vida. Queridos, a primeira coisa que você precisa entender, ainda não é, isso é só a introdução, veja. O fluir de Deus não confunda manifestações do Espírito de Deus, que é uma forma de evidenciar que Ele está ali operando em você. Mas o fluir de Deus é como algo contínuo. O fluir de Deus é como algo que está correndo. Tanto que a palavra fluir significa correr com certa abundância, ou em fio, derivar, emanar. Então, por exemplo, o fluir de Deus, irmãos, não é um encontro que vem, que manifesta ali e se acaba e todo mundo se aquieta, depois vai para casa. Não confunda. Por exemplo, quando nós estamos operando no Espírito de Deus, seja na operação de milagres, seja falando línguas, seja em profecia, é evidente que ali está uma atuação visível do Espírito de Deus na sua vida. Mas eu quero dizer para você que o fluir do Espírito de Deus no nosso coração é muito mais profundo. Exige de nós um compromisso firme com o Senhor, porque fala não apenas de um êxtase, fala não apenas de algo passageiro, e é muito bom, irmãos, eu amo essas reuniões, porque ela nos revigora, ela nos aquece. Quem não gosta de estar em reuniões avivadas? Vocês lembram que há uns anos atrás, né, o mundo todo correu ali para uma parte dos Estados Unidos, porque jovens numa universidade estavam louvando a Deus, adorando a Deus. Daqui a pouco começou o fluir do Espírito Santo,
E todo mundo, vamos lá, vamos ver como é, o que é isso, eu quero também. E de repente ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, e vários dias ninguém saía daquele recinto, todo mundo falando em línguas, todo mundo adorando, chorando, se quebrantando. É maravilhoso. Mas você ouve falar mais desse movimento? É legítimo, foi verdadeiro, foi autêntico, mas passou. E eu quero dizer para você que o Espírito de Deus não quer ser apenas uma visita. Ele não quer estar com você apenas em um momento. Mas Ele quer fluir de você como um rio que emana. É por isso que Jesus diz que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está se referindo à obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida, queridos. Que deve ser algo contínuo, não passageiro. Isso significa que Deus quer te usar continuamente. Ele não quer te usar apenas hoje nesse culto. Ele não quer que você aqui apenas chore, se emocione, volte para casa dizendo: uau, o culto hoje foi poderoso, o louvor foi de céu, o louvor foi divino, que palavra, que isso, que aquilo. Você vai se incendiar hoje, mas para continuar como tocha acesa, dia após dia, porque a vontade de Deus é que nós não apaguemos o Espírito de Deus, e que Ele flua como esse rio, de maneira contínua. Vocês estão entendendo isto? Então o fluir de Deus não é algo pontual, mas é uma obra contínua. E é por isso que o Senhor Jesus fala no texto que lemos: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, diga assim comigo, do meu interior, fluirão rios de água viva. Repita com mais convicção: do meu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia! Desta igreja fluirão rios de água viva. Da sua casa fluirão rios de água viva. De você fluirão rios de água viva. No seu trabalho fluirão rios de água viva. Os seus filhos fluirão rios de água viva. Andando, dormindo, acordando, fluirão de você rios de água viva. Na academia, se exercitando, fluirão rios de água viva de você. Deste altar fluirão rios de água viva. Essa é a ideia e a visão de Deus, queridos, sobre o fluir de Deus. Não é algo que flui hoje e estanca. Não é algo que flui hoje e amanhã perece. Não é algo que flui hoje e amanhã cessa, já não existe. O fluir de Deus é algo contínuo, porque é a obra do Espírito de Deus na nossa vida. Então, pautados nisso, eu quero falar sobre 3 coisas importantes sobre o fluir de Deus na nossa vida. 3 obras importantes do fluir de Deus na nossa vida. A primeira obra do fluir de Deus sobre a nossa vida, irmãos, é uma obra de libertação. Diga assim comigo: libertação. Essa noite o Senhor vai libertar você, porque há um rio de Deus fluindo neste lugar. Libertação. Libertação. A libertação significa que eu e você agora nós somos novas criaturas. O Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós somos novas criaturas. E Paulo, escrevendo à igreja de Roma, capítulo 6, verso 1 a 4, ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós
que para ele morremos. Como, irmãos? Como? Como viveremos ainda no pecado? Nós que para ele morremos. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Assim também nós andemos em novidade de vida. Ser nova criatura significa que eu morri para o pecado. Eu não posso mais comungar das coisas que eu abandonei no passado. E essa obra, esse fluir do Espírito de Deus na minha vida, me faz lembrar todos os dias quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sou nova criatura. O velho homem morreu. Então, queridos, esse novo viver, essa novidade de vida, é que nós fomos reconstruídos, nós fomos restaurados. Deus fez você novo homem, nova mulher. O que havia em mim que poderia ser aproveitado? Nada. Por isso que Deus não coloca remendo na nossa vida. Ele faz tudo novo. Lembra o que Jesus estava ensinando, ou tentando ensinar Nicodemos sobre o novo nascimento? Ele estava falando exatamente, irmãos, dessa obra que o Espírito Santo viria para completar no homem. E entenda, porque ele começa falando sobre o Espírito de Deus a Nicodemos e vai terminar com a mulher samaritana, dizendo: meu Pai busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, não terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele estava falando do ministério do Espírito Santo. Ele estava se referindo à obra do Espírito de Deus na nossa vida, que viria para permanecer. E de fato ele está. E só será retirado desta terra com o advento do arrebatamento. Porque Apocalipse diz: o Espírito e a noiva dizem: vem, Maranata. Quando Jesus vier, ele levará, o Espírito e a noiva vão subir juntos. Então entenda, você foi liberto. Diga isso a 3 pessoas que estão junto de você: você foi liberto, você foi liberto. Eu fui liberta. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Então o fluir de Deus na minha vida significa, irmãos, que Deus fez algo novo em mim. E eu agora ando em novidade de vida. Alô, tem alguém aqui me ouvindo? Ouviu, Ítalo? Você agora é uma nova criatura. Vai acudir a sua filha, é? Tá bom, vou lhe perdoar por conta disso, viu? Você tá para lá e para cá. Olha, eu só não falei nada porque para não lhe intimidar. Mas eu vi quando você passou também, viu? Depois que a gente fizer amizade, aí eu falo. Então veja, gente, a obra do Espírito de Deus na nossa vida é uma obra de libertação. Você quer reconhecer uma pessoa que está fluindo no Espírito? É uma pessoa livre, irmãos. Uma pessoa que flui no Espírito, ele é livre. Ele não está mais, sabe, preso em para que isso, e porque não sei o que. Ele não está. É uma alma resolvida. Você é uma pessoa resolvida? Pergunta aí uma pessoa que está junto de você. Você é uma pessoa resolvida. Porque veja só, meus discípulos aqui que são resolvidos, eu posso brincar com eles aqui. Vai para onde e volta, vai sentar, que agora é hora de ouvir a palavra. Ninguém se ofende comigo, mas quem não é resolvido, irmãos, isso é uma ofensa. Misericórdia. Ó, que a pastora, a apóstola me expôs. Que vergonha eu passei.
Quer fluir, quer identificar uma pessoa que flui no Espírito? Ele é resolvido, ele não tem pendência, é uma alma liberta, curada. Não quer me amar não, tem problema não, eu te amo do mesmo jeito. Não quer falar comigo não, tá bem meu irmão, eu falo contigo. Dei a paz, você não respondeu, tudo bem, a paz voltou para mim, porque não é assim que a Bíblia diz. Né? Você que perdeu, eu que ganhei. Quer dizer, se você saúda uma pessoa com a paz e ela não recebe, a paz volta para você. Então, uma pessoa que está fluindo no Espírito de Deus, irmão, não é apenas aquela que está ali, rodando no Espírito. Não, isso é uma manifestação, mas isso não significa nada. O fluir de Deus, do Espírito de Deus na vida de uma pessoa é testificado pelo nível de libertação que ele teve e tem. E uma alma liberta, um coração liberto, uma mente liberta, irmãos, vive em paz com as pessoas, não quer guerra, não quer confusão, coopera, tem a mente do reino. A gente foi ministrado ontem aqui. Vocês estão entendendo isso? Uma vida, uma pessoa cheia do Espírito Santo não vive em competição, em disputa. Ela coopera. Ela é serva de todos. Ela está disposta. Ela não vive mais na prática do pecado. Ela não volta por aquele caminho mais. Porque ela cortou o vínculo com o mundo. Ela abandonou as trevas. E há um apelo de Paulo para a nossa vida nos dias atuais. Devemos viver em novidade de vida. E eu pergunto a você, querido, o que há de novo em você? Que testifica que você agora é uma pessoa liberta, que está fluindo no Espírito de Deus, que os dons estão operando em você. Então, o fluir de Deus, irmãos, a obra do Espírito de Deus na nossa vida, a primeira coisa, é uma obra de libertação. Porque o Espírito Santo não entra em casa onde o pecado reina. Ele primeiro liberta. Ele primeiro nos liberta para depois ele entrar e fazer morada. E ele diz assim, olha, não volta mais. Não volta mais. Não viva no pecado de onde você já morreu para ele. Olha, irmãos, eu sei que existem áreas na nossa vida que são difíceis da gente vencer. E mais do que eu saber, o Espírito Santo conhece seu coração e o meu coração. Ele nos esquadrinha, ele nos sonda. O salmista Davi, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me assento e quando me levanto. Mal a palavra chegou na minha boca, tu já conheces, Senhor. Tu conheces todos os meus pensamentos. Então ninguém se esconde do Espírito de Deus. Então, um conselho que eu dou a você, querido. As áreas débeis da sua vida, leve à presença do Espírito de Deus, porque Ele vai te fortalecer, Ele vai ajudar você a vencer o pecado todo dia, e vai, da sua fraqueza, levantar força. Eu posso ouvir um amém? Agora preste bem atenção, viu? Com Deus ninguém brinca, porque Deus não se deixa escarnecer. Essa coisa de um dia você está aqui na igreja, no outro dia você está na roda dos sambas. Então, que novidade de vida é esta? A segunda obra, queridos, que o fluir de Deus, a presença do Espírito de Deus faz na nossa vida, é uma obra de identificação. Primeiro, Ele liberta, quebra as cadeias, né? Quebra as amarras do pecado. Porque antes eu estava aprisionado, imagina, correntes nos pés, correntes nas mãos, e eu só fazendo o que a carne mandava, o que o pecado exigia de mim. Agora eu fui liberto, eu sou um homem livre, uma mulher livre.
livre para viver, para fazer a vontade do Senhor. Mas não, você poderia dizer, já tá bom, eu já fui liberta, mas não, a obra não está completa. Lembra lá da criação, vamos lá para Gênesis, quando Deus resolve criar o homem, ele criou todo mundo, né? Criou as aves, os passarinhos, aquela coisa toda, os animais terrestres, então fez a criação. Aí ele chama a Trindade, se reúne para um conselho e diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Pega essa palavra. No Éden, o homem e a mulher eram idênticos a Jesus, a Deus. Eles formavam uma unidade ali. O pecado destruiu isso e ofuscou o brilho que antes havia em nós. Ofuscou. O pecado embaçou, como diz, né? O pecado embaçou o esquema. Então, estávamos agora distorcidos da santidade, afastados da santidade de Deus, totalmente contaminado. Aí, o doce Espírito, o que é que ele faz? Eu comecei dizendo que ele era uma espécie de... esqueci o nome de novo. Harmonizador. Porque ele faz você, filhinho e filhinha, ficar parecido a Jesus. É ele que está operando. Olha só, olha para esse gatinho, essa gatinha aí, essa ovelhinha. Olha aí, olha bem para essa pessoa. Rafa gosta de dizer, esse divo. Olha aí para esse divo, essa diva. Olha aí, tá vendo? Bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, todo no grau. Obra do Espírito Santo, meu filho. Pegue um antes e um depois de você. Pegue um antes e depois de você. Porque, meus irmãos, eu vou lhe dizer, quando eu pego um antes meu, até a cabeça coça. Jesus é bom demais comigo. Pega um antes e um depois. E vê como era a tua vida antes de Jesus e como a tua vida está agora. Porque essa obra de arte, essa coisa linda, maravilhosa... Sabe o que é isso, irmãos? O Espírito de Deus fluindo em você, para que você pareça cada dia mais com Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Cada dia mais parecidos com Jesus. Né? Cada dia mais parecido com Jesus. Como aquele corinho, né? Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Oh, tu chama divina, todo meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. Até que a beleza de Cristo se veja em mim. Você pode botar a mão no seu coração agora, irmãos? Diga assim comigo: até que a beleza de Cristo se veja em mim. Faz essa obra, Espírito Santo. Até que a beleza de Cristo se veja em mim. Me faz mais parecido com Jesus. Me faz mais semelhante a Ele. No meu andar, no meu falar, no meu pensar, no meu proceder. Nas minhas decisões, nas minhas escolhas, nas minhas condutas. Mais parecido a Jesus. Porque, queridos,
Esta é a obra de Deus na nossa vida. E o fluir do Espírito Santo é que você seja mais parecido com o nosso Pai Celestial. Mais parecido com Jesus. Em toda dimensão da obra de Cristo na terra. Ele constantemente dizia aos discípulos: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. E teve um dia que Jesus ficou muito triste. Muito triste. Triste no sentido de que era difícil para os seus discípulos entender a profundidade daquilo que ele estava tentando revelar. E um dia Filipe chegou e disse: Jesus, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. E ele, como que admirado, olha para Filipe, como quem diz assim: eu não acredito que você está fazendo essa pergunta para mim. Como, Filipe? Você pede para que eu te mostre o Pai, se eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Queridos, quem olhar para você tem que ver Jesus. Quem olhar para mim tem que ver Jesus. E o fluir de Deus na nossa vida é uma obra de identificação. Quanto mais parecido com Jesus você for, mais cheio do Espírito você estará. Você entende que o fluir do Espírito não pode se resumir a uma manifestação tão passageira, tão volátil de uma reunião de culto. Quanto mais formos parecidos com Jesus, mais nos identificamos com Ele. É interessante, né? Porque houve uma advertência severa de Jesus com os seus discípulos. Veja que audácia daqueles rapazes. Jesus estava em Samaria. Você sabe que os samaritanos, embora a mulher samaritana tinha evangelizado e alguns, mas Jesus disse que os samaritanos, de uma forma geral, não receberam a Jesus, rejeitaram Jesus. E aí, os discípulos tiveram logo um plano, tiveram uma ideia, chegaram para Jesus e disseram assim: queres que a gente faça uma oração e desça fogo do céu? Eu fiquei pensando, irmãos, eu acho que aqueles meninos lembraram do profeta Elias. Eu acho que nessa hora eles lembraram do que Elias fez lá no Monte Carmelo, né? Porque eles estudavam a velha aliança, eles estudavam o Antigo Testamento, né? A lei e os profetas. Então eu penso que naquele momento, porque de onde foi que eles tiraram essa ideia? A não ser do exemplo de Elias no Monte Carmelo, que orou para o fogo descer e consumir ali o holocausto e os profetas de Baal. Então na mesma hora eles disseram: queres que a gente faça uma oração e desça fogo do céu e destrua os samaritanos? Jesus olha para eles e dizem assim: vós não sabeis de que espírito sois. Lucas 9, verso 55. Vós não sabeis de que espírito sois. Porque eles queriam resolver as coisas, irmãos, na lógica humana, na força do braço. E Jesus repreendeu na hora: de que espírito vocês são? Nem parece que vocês andam comigo, nem parece que vocês são meus discípulos. E eu pergunto, queridos, de que espírito você é? Do que você comunga? O que é que sai de você? O que é que jorra de você? Porque tem gente, irmãos, que só jorra lama. Tem gente que quando abre a boca nada se aproveita. Do que estamos jorrando? De que espírito somos? De que espírito sois vós? Então nós precisamos, a obra do Espírito de Deus na nossa vida é uma obra de identificação. Olha, quanto mais perto da palavra, quanto mais perto de Deus, mais parecido com Ele. Dizem os teóricos do comportamento,
dizem os teóricos aí da psicologia moderna, dos coaches da vida, que nós somos a média. Eu nunca parei para fazer esses cálculos, não, mas eu não vou discutir essas teorias aqui, não, porque eu tenho meus argumentos. Nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós convivemos. Ok, isso aqui tá bem, mas a gente precisava então, se a gente convivesse muito com Jesus, se a gente convivesse muito com a palavra, então, né, a equação batia, né? Então, se eu sou a média das 5 pessoas que eu mais convivo, então quanto mais de Deus eu tenho, mais eu vou estar sobre a influência do Espírito. Vocês estão entendendo o raciocínio? Irmãos, mas que média é essa? Onde é que está? Onde é que está? Na minha conta. Onde entra Jesus aqui? No meu círculo de amigo íntimo. Onde está minha intimidade com o Espírito Santo? Meu amigo, que a gente diz que é amigo. Mas que a gente nem ora, irmãos. Tem crente que não sabe nem orar. Crente que se converteu e não sabe nem orar ainda. E crente que já está aqui, que você sabe logo quem não tem intimidade com oração, irmãos. Quem não tem intimidade com oração não sabe orar, não. Fica gaguejando, fica procurando palavra. Não sabe nem o que dizer. A gente sabe logo. Não tem vida de oração. Não ora. Então a gente precisa entender que o fluir de Deus é uma obra de libertação, de identificação e uma obra de transformação. Porque Ele não só liberta, como Ele trabalha na nossa vida para sermos mais parecidos com Jesus. Porque ele vai transformando a nossa vida de glória em glória. Eu gosto muito do texto bíblico de Isaías, que fala que a luz do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso traz uma conotação de algo que está sendo trabalhado em mim diariamente. A luz do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E Paulo fala à igreja: aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para cumprir até o dia de Cristo. Então, essa obra de transformação significa um novo estilo. Um novo estilo. Eu sou nova criatura, tudo bem. Eu assimilo o aspecto de Jesus e me identifico com Ele. Me identifico com Ele na morte, ou seja, nos sofrimentos. Porque a gente só quer se identificar com Jesus, para citar Efésios, capítulo 6, que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Mas nós nos identificamos com Ele no sofrimento. Quando você está sendo perseguido, quando você está sendo atribulado, quando você está sofrendo calúnia e difamação. E Paulo, quando estava sobre algemas, ele dizia, né? Para mim o morrer é lucro, e eu sou feliz por me identificar com Cristo em meus sofrimentos, porque se eu estou sendo perseguido por causa do evangelho que eu prego, louvado seja o Senhor. Ele entendia isso. Porque nós não só podemos nos identificar com Cristo para receber bênção. A nossa identificação também está nos seus sofrimentos. No nível de renúncia que fazemos para Ele. Na cruz que carregamos todos os dias. Ou você esqueceu que o chamado é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu vou repetir, porque a gente está esquecendo disso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, um convite diário para assumirmos um novo estilo. Um novo estilo. Filipenses capítulo 1, verso 27 ao 28 diz: vivei
acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos a fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Irmãos, isso é o deleite de todo discipulador. Isso é a alegria de todo discipulador. Aí o discipulador olha para o discípulo e diz assim: olha, eu quero que você faça a coisa certa. Eu estando ausente, eu estando presente. Eu quero ver você vivendo de modo digno do evangelho de Cristo. Eu quero que como igreja estejamos juntos lutando pela fé evangélica. Eu quero que vocês aprendam a viver em um só espírito, com uma só alma. Que estejam firmes. Irmãos, isso é a transformação. E eu pergunto, para que Cristo nos salvou? Para que fôssemos libertos, identificados com Ele e transformados pelo poder da sua palavra, do seu evangelho. Vá ficando de pé, eu quero orar pela sua vida. Eu penso que com esta palavra você está pronto para fluir no Espírito. Eu creio que com esta palavra você está pronto para o fluir de Deus. Deus quer fluir através desta igreja. Deus quer fluir através da minha vida e da sua vida. E como Ele vai fazer isso? Libertando a nossa vida de nós mesmos, irmãos. Eu não estou dizendo aqui que você está cheio de demônios, mas eu estou dizendo que às vezes, eu não sei qual é o nível de libertação que você precisa ter. Às vezes a libertação é da mente. Sabe, queridos? Tiago, capítulo 3, verso 11. Diz a palavra do Senhor: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. De que espírito sois vós? De que fonte você jorra? De que fonte você jorra? O que é que flui de você? Porque tem gente, irmãos, que só flui amargura. Tem gente que só flui incredulidade. Vou lhe dizer uma coisa, viu? Deus não opera onde não há fé. E a falta de fé é pecado. O que flui de você? Às vezes o que flui de você é confusão, é fofoca, é dissensões, é inveja, é malícia. Porque, irmãos, às vezes a gente só julga as coisas erradas. A gente não consegue ver nada de bom no outro. Tudo a gente já pensa logo o mal. Que mente é essa, irmãos? Que mente é essa? O que você está fluindo? Porque, veja só. Eu não sei como você está lendo a Bíblia. Mas Jesus diz assim, olha, cuidado. Com a mesma medida que você medir, vos medirão também. E ele disse, cuidado. Porque você vê a trave do olho do seu irmão,
mas não vê o argueiro que está no seu. Antes de você se levantar para avaliar ou julgar uma situação, você deve primeiro avaliar o seu coração. Se você for achado sem falta, tudo bem, prossiga. Sabe, irmãos, nós precisamos pedir a Deus misericórdia sobre a nossa vida. Ao invés de estar orando e propondo o que os discípulos propuseram, queres que a gente ore para que desça fogo do céu? E Jesus diz: de que espírito vocês são? De que espírito vocês são? E eu pergunto, queridos, pode de fato de uma fonte jorrar ao mesmo tempo água doce e água amargosa? Tem gente, irmãos, que só destila fel, que só murmura, não há uma palavra de louvor nos seus lábios, de gratidão no seu coração, é só reclamação, só murmuração. Você reclama se faz, reclama se não faz. Você é aquele que senta e aponta o dedo. Vem para a massa, irmãos. Vem colocar a mão na massa. Vem colocar a mão no arado. Sai dessa postura maligna. Converte o teu coração. Muda a tua motivação. Abre a tua mente. Não deixa ela ser morada de demônios. Água salgada pode dar água doce. Eu falei, irmãos, e repito, há uma unção especial neste lugar hoje. Escuta, igreja, há uma unção de Deus neste lugar, e nós vamos orar. Não sou eu que vou fazer esta obra, porque o poder não está em mim. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Ele é o único digno de ser louvado e ser exaltado.